Tudo vale a pena nessa vida. No bom sentido, é claro. Não vamos levar isso para o lado negativo, das coisas absurdas que as pessoas cometem, da leviandade, a decadência, a promiscuidade. Toda essa existência tóxica que vai envenenando os indivíduos e também a coletividade. Quando falo que tudo vale a pena nessa vida, é que todas as experiências, quando compreendidas, quando interiorizadas, quando levadas a sério na perspectiva espiritual, ensinam, contribuem para o desenvolvimento espiritual. Passamos por determinadas situações que no momento em que as vivenciamos parecem não ter sentido, parecem ser sem objetividade, sem foco. Só que isso depois vai se encaixando como um quebra-cabeça. A nossa vida é um quebra-cabeça, onde cada situação, cada momento, cada vivência, cada experiência, tudo isso constitui pequenas peças que vamos encaixando conforme amadurecemos e vamos fazendo um retrospecto da nossa vida. Quão mais o ser humano amadurece, quão mais ele vai se inteirando e vai compreendendo o seu destino, a razão de ser das coisas para ele, melhor ele consegue fazer um retrospecto da sua vida. Não na perspectiva racional do cabeção que fica cismando e analisando as situações mecanicamente. Mas falo aqui da vida interior, falo da intuição que vem à tona, permitindo ao ser humano entender as coisas, entender as experiências e as situações passadas, vivenciadas no passado. Somente por meio dessa vida intuitiva é que o ser humano compreende o porquê das coisas, mesmo que inconscientemente ainda, mas sente dentro de si que teve que viver aquilo que vivenciou, que aquilo foi necessário, que aquilo foi um degrau, porque a nossa vida é uma escadaria. Nos diferentes momentos estamos em diferentes degraus e vamos avançando lentamente escada acima. E por tudo que passamos ao longo da nossa vida, por tudo o que passamos, vamos tirando aprendizados para seguirmos. E quem não tira aprendizados permanece parado, vai errando de forma muito parecida, repete os mesmos erros. E o problema não é errar na vida porque, infelizmente, cometemos erros, vivemos numa sociedade toda engessada, temos nossos momentos de estresse, de irritação, muitas vezes explodimos em meio a essa vida falsa, em meio à qual estamos engessados, e temos reações, nos desequilibramos. Isso faz com que muitas vezes perdemos a cabeça, depois nos arrependemos. E muitas vezes é difícil se perdoar, porque às vezes é mais fácil perdoar o semelhante pelas piores coisas que ele fez do que perdoar a si mesmo por um pequeno deslize, por uma grosseria, por um momento de desequilíbrio em meio ao convívio, mas é necessário perdoar-se a si mesmo também. Quando o ser humano reconhece lá nas profundezas do seu coração que errou e que se arrepende sinceramente de forma verdadeira, pode se perdoar. Precisa se perdoar porque não pode ficar remoendo, não pode ficar cismando. O que é ficar cismando? É ficar apenas aqui no cabeção, apenas no cérebro, que vai cortando em pedaços, vai esmiuçando
as vivências passadas, sem sair delas, sem seguir adiante, porque o cismar do cérebro é um colocar-se ao lado da vivência, colocar-se de lado, ficando analisando a vivência e a experiência. Isso Abdruchin explicou muito bem em sua obra na dissertação Cismadores. Podemos e precisamos sim pensar sobre nós mesmos, analisar as situações, mas intuitivamente, na perspectiva interior, de uma forma mais solta e livre, com uma certa neutralidade. Neutralidade no sentido de quem busca, de certa forma, afrouxar as tendências, afrouxar, aquelas ideias fixas e permitir a intuição trazer um novo olhar, uma nova perspectiva. É assim que devemos olhar para a nossa vida, para as nossas vivências, experiências, os acontecimentos, os erros, com esta nitidez intuitiva. Isso confere uma expansão da consciência. Assim o ser humano cresce, ele se desenvolve melhor e não fica cismando apenas porque, ao cismar, o ser humano se prende e permanece atado, fica dando voltas em torno dos seus erros, das suas intransigências, não saindo mais da sua esfera de atuação. E faz-se necessário não ser intransigente, não ficar na mesma, não ficar dando voltas em torno das mesmas situações analiticamente. Faz-se necessário seguir adiante e a intuição ela tem essa mobilidade que liberta. E através dessa intuição o ser humano reconhece seus erros, se perdoa a si próprio também, sem se prender aos erros, sem ficar se martirizando, porque a intuição ela não fica martirizando, ela não fica acusando, ela não oprime, ela não compacta como o cabeção compacta. E através desta compactação mental não se sai desta influência negativa. E daí a vida não vale a pena neste circuito fechado. Enquanto que, olhando para a nossa vida, as nossas experiências, as situações, os eventos, os acontecimentos, os erros e os acertos numa perspectiva intuitiva, tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando colocamos a intuição em cena, em jogo. Quando conferimos à intuição o protagonismo. Quando conferimos à intuição a regência da nossa vida. Daí tudo vale a pena porque é possível tirar aprendizados de tudo, dos erros, dos acertos, dos altos, dos baixos, da felicidade, da tristeza, dos momentos de aflição, de desespero. Tudo passa a ter uma nova ótica quando conferimos à intuição a primazia na nossa vida. E é justamente isso que Deus quer de nós, que sejamos criaturas intuitivas. Conforme Abdruchin inúmeras vezes colocou em sua obra Na Luz da Verdade, o erro do ser humano foi justamente o uso unilateral do raciocínio. Esta criatura mental que permanece apenas na mente, cismando, acusando, julgando, condenando os outros, ou a si própria, porque muitas pessoas se condenam a si próprias, não se perdoando. Isso é um erro também. Depois de reconhecido o erro, depois do arrependimento ter surgido, depois do ser humano ter sentido dentro de si que estava enganado, precisa se perdoar e seguir adiante. E a mente, muitas vezes, ela não perdoa, ela mantém o ser humano atado. Enquanto que o espírito, com a sua intuição, leva o indivíduo adiante.
para que ele siga, para que ele prossiga em sua vida, para resgatar os karmas, para desatar os laços kármicos, para se libertar dos erros, das fraquezas, da intransigência mental. O ser humano somente se torna mais livre, fluido e movimentado, espiritualmente através da intuição. Nisso é que está o verdadeiro movimento, algo que a mente não possui em si, porque ela dá voltas em torno de si própria, porque ela é um circuito fechado, ela é uma gaiola. Se o ser humano permanece nessa gaiola mental, ele fica ali, como o ratinho na rodinha de laboratório, andando e andando sem sair do lugar. E isso é ficar cismando, isso é ficar apenas na mente. E assim a vida não vale a pena. Assim a vida se torna monótona, repetitiva, aprendizados não são colhidos, não se alcança o desenvolvimento, o crescimento, o fortalecimento, se permanece numa artificialidade, sendo que o ser humano precisa de uma naturalidade, de uma originalidade, de uma autenticidade. E isso apenas está no espírito, porque ao espírito confere a autenticidade. Ao espírito cabe ser autêntico, original e natural, espontâneo e fluido. E isso faz toda a diferença, isso faz a vida valer a pena, isso confere um novo olhar àquele que se abre espiritualmente. Então, tudo vale a pena nessa vida. Os altos e baixos, os aprendizados, para que algo mais valioso do que os aprendizados? As experiências frutíferas. Ter passado por inúmeras situações e ter mantido alerta e desperto o seu anseio pelo desenvolvimento espiritual. Não ter permitido que os erros deprimissem de tal forma o indivíduo que ele desistisse de viver. Por mais que a vida hoje ela seja difícil em meio a este convívio social degradado, mas isso não pode frear a existência de alguém. Tudo isso deve ser uma grande possibilidade de aprendizados e de crescimento. Isso não pode estancar, acorrentar e parar, mas deve servir como estímulo para a autossuperação. Os dias atuais são bastante difíceis, muitas vezes nada parece fazer sentido, nada parece valer a pena, mas estamos aqui, e se estamos aqui é porque precisamos estar aqui e temos algo para aprender no momento atual, na fase atual, em meio às coisas dos dias atuais. É assim. E tudo vale a pena nessa vida. Erros, acertos, altos e baixos. Tudo nos ensina alguma coisa. E somente assim é que podemos tirar um proveito da nossa vida. Quando olhamos tudo com bons olhos, quando nos arrependemos, quando perdoamos os outros, quando somos perdoados por eles, quando nos perdoamos a nós mesmos, quando erguemos a cabeça e seguimos adiante, buscando ser alguém melhor. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!